Um conto de carinhos. Era uma vez, há muito tempo atrás, duas pessoas muito felizes, chamadas Tim e Maddie, com duas crianças chamadas John e Lucy. Para entender como eram felizes, você precisa entender como eram as coisas naquele tempo. Veja, naquele tempo, todo mundo, quando nascia, ganhava um macio e pequenino saco de carinhos. Sempre que uma pessoa punha a mão no saquinho, podia tirar um carinho quente. Carinhos quentes eram muito exigidos porque sempre que alguém ganhava um carinho quente, este fazia a pessoa se sentir quente e aconchegada, cheia de carinho. As pessoas que não recebiam carinhos quentes viviam regularmente em perigo de pegar uma doença nas costas que as fazia murchar e morrer. Naquele tempo, era muito fácil receber carinhos quentes. Sempre que alguém tinha vontade, podia chegar para a gente e dizer: "Eu gostaria de ganhar um carinho quente." A gente, então, metia a mão na sacola e tirava um carinho do tamanho da mão de uma garotinha. Assim que o carinho via a luz do dia, ele sorria e desabrochava num grande e felpudo carinho quente. A gente, então, o colocava na cabeça, no ombro ou no colo da pessoa, e ele se desmanchava e se misturava com a pele e a pessoa se sentia toda bem. As pessoas viviam pedindo carinhos quentes uma das outras, e já que eram dados de graça, nunca havia problema em conseguir carinhos suficientes. Sempre havia de sobra, e por causa disso, todo mundo era feliz e se sentia quente e cheio de carinho durante a maior parte do tempo. Um dia, uma bruxa má ficou brava porque todo mundo era tão feliz e ninguém comprava as poções e ungüentos. A bruxa era muito esperta e inventou um plano muito malvado. Numa linda manhã, a bruxa chegou perto de Tim enquanto Maddie estava brincando com a filha e cochichou no ouvido dele: "Olhe, Tim, veja todos os carinhos que Maddie está dando para Lucy. Você sabe, se ela continuar assim, vai acabar com eles e não sobrará nenhum para você." Tim ficou muito admirado. Virou-se para a bruxa e disse: "Você está querendo me dizer que não é sempre que existe um carinho quente na sacola?" E a bruxa disse: "Não, de jeito nenhum. E uma vez que eles se acabam, não há mais. Você não ganha mais." Dizendo isso, a bruxa foi embora voando numa vassoura, dando gargalhadas o tempo todo. Tim levou isso a sério e começou a reparar sempre que Maddie dava um carinho quente para outra pessoa. Aos poucos, foi ficando muito preocupado porque gostava dos carinhos quentes de Maddie e não queria desistir deles. Certamente não achava que era certo Maddie ficar gastando todos os seus carinhos quentes com as crianças e outra gente. Começou a se queixar toda vez que via Maddie dar um carinho quente a outra pessoa. E pelo fato de Maddie gostar muito dele, parou de dar carinhos quentes para as outras pessoas, reservando-os para Tim. As crianças viram isso e logo começaram a ter a ideia de que era errado ficar dando carinhos quentes toda vez que alguém pedia ou sentisse vontade de dar. Elas também ficaram muito cuidadosas, prestavam atenção nos pais e sempre que percebiam que um dos pais estavam dando carinho demais para outros, também começavam a protestar. Elas também estavam ficando preocupadas em não desperdiçar os carinhos quentes.
Mesmo que sempre encontrassem um carinho quente toda vez que punham a mão na sacola, enfiavam a mão cada vez menos e foram ficando cada vez mais mesquinhas. Logo as pessoas começaram a perceber a falta de carinhos quentes e começaram a se sentir menos quentes e menos acarinhadas. Começaram a murchar e às vezes alguma pessoa morria por falta de carinhos quentes. Cada vez mais gente ia à bruxa para comprar poções e ungüentos, mesmo que estes não parecessem funcionar. Bem, a situação estava ficando muito séria mesmo. A bruxa má, que estava vendo tudo isso, não queria realmente que as pessoas morressem, já que as pessoas mortas não podiam comprar suas poções e ungüentos. E assim inventou um novo plano. Todo mundo ganhou um saquinho que era muito parecido com os sacos de carinhos, com a diferença que esse saco era frio, enquanto o saco dos carinhos era quente. Dentro do saquinho da bruxa havia espinhos frios. Estes espinhos frios não faziam as pessoas se sentirem quentes e acariciadas, mas em vez disso, fazia com que elas se sentissem frias e espetadas. Porém, evitava que as costas das pessoas murchassem. Assim, daí por diante, sempre que alguém dizia: "Eu quero um carinho quente", as pessoas que tinham medo de acabar com seu suprimento diziam: "Não posso lhe dar um carinho quente, mas se você quer um espinho frio, eu tenho." Às vezes, duas pessoas iam uma de encontro à outra, achando que podiam conseguir um carinho quente, mas um deles sempre mudava de opinião e acabava dando ao outro espinhos frios. Então, o resultado final foi que, enquanto algumas pessoas estavam morrendo, muitas delas ainda estavam infelizes e se sentiam frias e espetadas. A situação ficou muito complicada porque, desde a vinda da bruxa, havia cada vez menos carinhos quentes para se achar. Assim, os carinhos quentes, que antes eram julgados grátis como o ar, ficaram extremamente valiosos. Isso fez que as pessoas fizessem todo tipo de coisas para consegui-los. Antes da bruxa chegar, as pessoas costumavam se reunir em grupos de 3, 4 ou 5, nunca se preocupando muito com quem estava dando carinhos quentes para quem. Depois que a bruxa apareceu, as pessoas começaram a se ajuntar em pares e reservar todos os seus carinhos quentes exclusivamente para a outra do par. As pessoas que se esqueciam e davam algum carinho quente para outra pessoa imediatamente se sentiam culpadas, porque sabiam que provavelmente seu parceiro ia se aborrecer com a perda de um carinho quente. Pessoas que não conseguiam encontrar parceiros generosos precisavam comprar os seus carinhos quentes e precisavam trabalhar muitas horas para conseguir o dinheiro. Algumas pessoas de algum jeito se tornavam populares e recebiam uma porção de carinhos quentes sem terem que retribuí-los. Estas pessoas então vendiam estes carinhos quentes para gente que era impopular e que precisava deles para sobreviver. Outra coisa que aconteceu foi que algumas pessoas pegaram os espinhos frios, que eram ilimitados e de graça, os cobriram com uma cobertura branquinha e estufada e passaram-nos como se fossem carinhos quentes. Esses carinhos quentes falsificados eram, na verdade, carinhos plásticos e causavam mais dificuldades. Por exemplo, duas pessoas se juntavam e trocavam livremente os seus carinhos plásticos, e isso, presumivelmente, devia fazer que elas se sentissem bem, mas elas acabavam se sentindo mal. E já que pensavam que tinham estado trocando carinhos quentes,
essas pessoas ficavam muito confusas com isso e não percebiam que esses sentimentos de espetadas frias eram o resultado de eles terem trocado carinhos plásticos. Então a situação ficou muito grave e tinha começado com a vinda da bruxa que tinha feito as pessoas acreditarem que algum dia, quando menos esperassem, poderiam enfiar a mão no saco dos carinhos quentes e não encontrar mais nenhum. Não faz muito tempo, uma mulher com grandes quadris, nascida sob o signo de Aquário, chegou a essa terra infeliz. Ela parecia não ter ouvido falar da bruxa malvada e não se preocupava com os carinhos quentes que poderiam acabar. Ela os dava de graça, mesmo quando não eram pedidos. Eles a chamaram de Mulher dos Quadris e a desaprovaram porque ela dava para as crianças a ideia de que não deveriam se preocupar com que os carinhos quentes terminassem. As crianças gostaram muito dela porque se sentiam bem perto dela e passaram a dar carinhos quentes sempre que tinham vontade. Os adultos ficaram muito preocupados e decidiram impor uma lei para proteger as crianças do desperdício de seus suprimentos de carinhos quentes. A lei dizia que era crime distribuir carinhos quentes de maneira descuidada sem uma licença. Muitas crianças, porém, não pareceram se preocupar. Apesar da lei, continuaram a trocar carinhos quentes sempre que tinham vontade e sempre que alguém pedia. Pelo fato de existirem muitas crianças, quase tantas quanto adultos, parecia que talvez eles conseguiriam seguir o seu caminho. E agora é difícil dizer o que vai acontecer. As forças da lei e da ordem dos adultos forçarão as crianças a parar com a sua imprudência? Os adultos se juntarão à Mulher dos Quadris e às crianças, achando que sempre haverá tantos carinhos quentes quantos forem necessários? Lembrar-se-ão dos dias que seus filhos querem fazer voltar? Dias em que os carinhos quentes eram abundantes porque eram distribuídos livremente?